Planta de barrilete e os cortes, você não sabe o que é necessário ter para ser aprovado na prefeitura? Calma, fica tranquilo, vem comigo que eu vou te contar o que precisa ter, ok? Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Marcelo, bem-vindo ao meu canal. Já de antemão já peço para vocês se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar e comentar. É claro, ative o sininho aí para estar recebendo sempre vídeos bacanas aí que pode estar te ajudando bastante, ok? Então bora para lá, vamos falar nas plantas de barrilete e os cortes, o que são necessários. Todo mundo sabe que quando você faz um projeto, no mínimo tem que ter 2 cortes, no mínimo, que é um corte longitudinal e um transversal, dentro da edificação que você está fazendo. Esse corte ele vai mostrar alguns detalhes que na planta baixa não é possível observar. Ok, vamos começar pela planta de barrilete. Na planta de barrilete, é claro, tem que lembrar que quando fala planta tem que estar identificado algumas coisas como fosse uma planta baixa mesmo. A primeira delas é indicar a caixa d'água e a quantidade de litros que tem nessa caixa d'água. Se você não sabe a quantidade de litros que tem que ter para uma casa, vamos supor, residencial, procura saber junto com os órgãos da prefeitura que tem essas normas, ou na ABNT. A próxima é indicar o acesso a esse barrilete. Sabe aquela portinha metálica? Então, no corte tem que estar indicado essa porta. Então, não só na planta baixa, né, e também no corte. Eu já estava pulando uma das questões, que é na planta baixa do barrilete, você tem que indicar onde que tem o acesso dessa porta, entendeu? E nessa porta tem que ser indicada também, tem que ter ali a indicação dela, igual P2, P5, P8, que ela vai entrar lá no quadro de esquadrilhas, não pode estar esquecendo disso também, que ela é um acesso. Indicar cota, nível e nome do ambiente, normal, como fosse numa sala, num banheiro, então você vai cotar lá, ó, nível, vamos supor ali a 2,50, 3 metros, 4 metros, dependendo de qual a altura do seu barrilete que está. Quantos metros quadrados? Vamos colocar aí 4 metros quadrados e o nome do ambiente, o barrilete. Então não pode estar esquecendo isso, entendeu? É muito essencial para identificar. Ele é uma planta, a parte da planta baixa, porque ele é na parte superior, então ele tem que estar identificado também. Indicar os cortes, quando passam ali neles também. Essa indicação dos cortes eu vou falar na próxima lista para vocês, que é nesse mesmo vídeo. Aproveitando, você que quer ganhar um dinheiro extra fazendo projeto para outras pessoas, ou mesmo melhorar o seu conhecimento na plataforma BIM, abaixo vai ter um link de um curso Revit excelente para você. Então não perde tempo, clica lá depois e dá um confere, ok? Eu parei no corte, indicar eixo, esses eixos da mesma forma da planta baixa, diferente da planta baixa, que vem indicando tanto vou colocar em X e Y da planta baixa, nele ele só em Y, que é subindo, como se fosse cortado aqui e passando os eixos assim, entendeu? Então tem que identificar eles. Indicar a indicação prévia de pressurizador. Algumas casas há necessidade de colocar pressurizador. Esse pressurizador é para dar pressão na água, para as torneiras não ficar aquela aguinha xoxa saindo delas. E no chuveiro também pode acontecer de não ter tanta pressão e queimar o chuveiro. Então esse pressurizador é justamente para isso. Tem que prever já que vai ser necessário um lugar para colocar esse pressurizador. Não tendo isso, pode ocorrer de você depois lá na frente precisar colocar um pressurizador e não ter espaço e vai ter que quebrar, vai ter que fazer alguma coisa ali diferenciada, colocar ali no rumo do telhado ali para puxar, quebrar o telhado e fazer algum tipo de trabalho ali para colocar esse pressurizador. Então evitar problema, se acaso você vê que precisa mesmo desse pressurizador, que faça ele já no projeto para a pessoa saber que vai ter alguma coisa ali depois. A indicação do norte, não pode esquecer, independente quando falou em planta, todas têm que ter indicação. Não só a indicação, também
a escala. Então no barrilete é isso que precisa na planta baixa. Agora vamos partir para o corte. No corte, para quem não sabe, é como se fosse um bolo, olhando de cima você vê redondo, seria a planta baixa. E quando você faz uma linha tracejada nele, ou passa a faca, ele fica uma linha. Você tira aquela parte da frente e olhando de lado, na lateral, você consegue ver um retângulo, se você não vê um redondo, um círculo. Então isso é um corte na planta baixa. Na planta baixa, para iniciar ela, você tem que identificar ambiente, área construída e o nível de cada ambiente. Essa é uma das primeiras partes que você tem que fazer na sua planta baixa, entendeu? Só que na planta baixa, diferente da planta de corte, o nível ele é representado por aquele círculo preto e branco, e no corte ele é representado por uma setinha mostrando o nível que está. Quando você faz no Revit, isso já é automático que aparece para você. E aproveitando, você que quer aprender mais sobre o Revit, abaixo vai ter um link que vai te auxiliar bastante para você aprender muito mais a usar essa ferramenta. Então depois dá uma confere lá, indicado o ambiente, a área e o nível, você parte para as especificações de cada ambiente. Vamos dar um exemplo: forro de PVC, forro de gesso, tem que ser indicado. Ou seja, como que ele aparece só uma linha muito fina, uma linha dupla muito fina, você tem que identificar que tipo de forro que é aquele, entendeu? Não só indicar o forro, mas também na parte superior da sua planta, no caso do corte ali, o telhado. Você tem que indicar a inclinação do telhado em porcentagem aqui em Minas, né? Em inclinação, e para qual lado que vai essa inclinação, para onde que dá a queda d'água, entendeu? Passando para outra parte, lá no telhado ainda tem que indicar as calhas. Essas calhas são essenciais, porque é onde que vai ser a água vai escorrer e vai ser drenada para uma queda d'água depois que vai embora ali para a rede pluvial, entendeu? Não só a calha, em alguns casos eles colocam a pingadeira, então é interessante identificar que tem a pingadeira ali também. Então é interessante identificar isso também na hora da execução, a pessoa não esquecer de estar fazendo esse trabalho também. Indicar o corte, que tipo de corte que é aquele. Costumam ser colocados corte A, corte B, corte 1 ou corte 2, entendeu? Então vamos dar um exemplo de dois cortes só. Um corte longitudinal e um corte transversal dentro da edificação. Indicar os eixos. Esses eixos, como eu disse, como é longitudinal ou se não transversal, ele vai vir em pé, entendeu? Então não pode esquecer isso também. Isso aí é um guia para a pessoa executar com exatidão o projeto que você está fazendo. E no barrilete, ele tem algumas especificações diferentes dos ambientes. O que acontece? No barrilete você tem que colocar como espaço não habitável, sem ventilação e sem iluminação. Por quê? Pode acontecer deles interpretar que aquele espaço é um cômodo que você está fazendo e não está colocando na planta baixa, principalmente em condomínio, que eles pedem para colocar isso. Então, interessante, não se esqueça de colocar que é um espaço inabitável, sem ventilação e sem iluminação natural, no barrilete, específico para o barrilete. Não só isso, também identificar lá a caixa d'água e a quantidade de litros que tem na caixa d'água, ok? Quando tem um corte longitudinal, que é aquele que pega na lateral, você tem que indicar, se acaso preciso, né, os muros de arrimo, o arrimo, onde que vai colocar, entendeu? Não pode esquecer isso aí. Vamos supor, a casa tem um declive e o fundo da casa lá tem 1,5 metro, 1 metro. Então esse 1 metro vai entrar para dentro do solo e tem que ser identificado. Ou esse 1 metro ele vai ficar, ele é mais minto. Quando é arrimo ele é para segurar, né? Ele vai segurar a parte de cima do terreno que foi cortada, entendeu? Indicar a altura das paredes e cotar elas, no caso, né, cotar essas alturas das paredes, cotar as bancadas em geral, bancada de banheiro, bancada de área de lazer e bancada de cozinha, que é a altura da pedraria que vai colocar ali
na sua edificação. Se acaso vai colocar alguma parte de marcenaria, isso aí já é uma outra parte, que é um projeto de marcenaria, de interiores, que é um vídeo que eu vou fazer só da parte de marcenaria, ok? Não só isso, as indicações agora externas começam no indicar o meio fio e o passeio. Então quando é longitudinal que eu falo, dentro do corte, você tem que identificar lá passeio, meio fio, e se já começa a casa, que se tiver alguma rampa, alguma coisa assim, aí você já coloca lá área gramada e assim por diante, entendeu? Principalmente em condomínio. E no passeio também tem que estar o nível, com referência na planta baixa, mesma coisa, ok? Não pode estar esquecendo de nível lá também. Indicar a projeção do perfil natural do terreno. Essa indicação natural do perfil do terreno ela é indicada tracejada, da mesma forma da indicação do muro. A indicação dos cortes, seja ele longitudinal ou seja ele transversal, tem que estar identificado de ambos os dois cortes. Indicar no corte longitudinal a altura da sua edificação mediante a cota 00 ou o meio fio, que vai ser o 00. Então do meio fio até a parte mais alta da sua edificação. Indicar a chaminé. A indicação da chaminé, assim como na fachada, assim como na planta baixa, ela tem que ser indicada para saber que aquele vão subindo ali é uma chaminé. E por último, que não pode esquecer, é de se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar e, claro, deixar ativado o sininho para você receber mais conteúdo, ok? E, claro, por último, agora não pode esquecer sempre a escala. A escala de cortes, ela segue a mesma escala das plantas baixas, que é de 1:50. Essa escala não pode estar esquecendo. E então é isso, pessoal. Obrigado por vocês assistirem até aqui esse vídeo. Agradeço demais e fui!